Fala, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Estamos chegando aqui no canal Rodrigo Oliveira. Vamos falar sobre o adversário do Chavante na terceira fase da Copa do Brasil. Será o Galo, será o Atlético Mineiro. Primeiro jogo lá em Belo Horizonte e o segundo jogo aqui em Pelotas. Depois da vinheta, eu tô falando a respeito disso. Mas claro... Antes de prosseguir com o vídeo, já queria pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações clicando no sino, deixar o like, curtir e comentar e também compartilhar. Vamos lá então, pessoal, vamos falar a respeito aí do Grêmio Esportivo Brasil. Na última quarta-feira, o Brasil acabou conhecendo o seu adversário da terceira fase da Copa do Brasil. Será o Atlético Mineiro. Duas partidas, a partir dessa terceira fase já serão 2 jogos. Primeiro jogo em Belo Horizonte, segundo jogo aqui na cidade de Pelotas. Bom, o Brasil... queria pegar um adversário considerado os grandes, daquele adversário que pudesse fazer uma renda. E talvez, pelo que eu consegui apurar, pelo que eu consegui ouvir, o Brasil também tivesse interesse de que o jogo de ida fosse aqui em Pelotas, que o primeiro jogo fosse em Pelotas e o jogo de volta fosse fora, até para o Brasil criar um clima, para o Brasil ter também um bom faturamento de renda, mas não foi o que acabou acontecendo. As bolinhas, nesse caso, acabaram jogando contra o Brasil. O primeiro jogo vai ser na cidade de Belo Horizonte e o jogo de volta aqui na cidade de Pelotas. E o que alguns torcedores temem é que o Brasil já chegue sem nenhuma chance para o jogo de volta. Isso porque vai enfrentar um dos maiores elencos do futebol brasileiro, que é o Atlético Mineiro. Primeiro jogo, então, em Belo Horizonte, segundo jogo na cidade de Pelotas. Muito provavelmente, talvez o Atlético vá com força máxima para o jogo da ida e volte para o jogo de volta com um time bastante alternativo, um time bastante mexido. O que a gente pode falar do Atlético? O Atlético tem o Hulk, um dos principais jogadores da atualidade no futebol brasileiro. Tem o Paulinho, que voltou da Europa e está voando aqui no Galo. Tem também aí, entre outros jogadores, aqueles mais conhecidos que já atuaram aqui no futebol do Rio Grande do Sul, Patrick, lateral esquerdo, que até em 2015, quase veio jogar aqui no Brasil, e também o Edenilson, o Patrick já faz 2 temporadas que saiu do Internacional, e o Edenilson saiu no ano passado da equipe colorada. Então, é um elenco recheado de bons jogadores, é um dos maiores elencos do futebol brasileiro. O Brasil queria ter um bom adversário, até para uma possibilidade de fazer uma renda, vai ter esse grande adversário, que é o Atlético Mineiro. 44 anos depois, 44 anos depois, as equipes estão se encontrando. O último encontro foi em 1979, no estádio Bento Freitas, e o Brasil acabou vencendo por 2-1. Então o Brasil tem boas lembranças desse último confronto contra a equipe do Atlético Mineiro. Em algumas notícias até certo ponto preocupantes em relação ao Brasil. O Brasil tem apenas 3 jogadores com o contrato mais longo. O que eu quero dizer? Onde é que eu quero chegar com isso? Que a direção vai ter que correr contra o tempo agora para conseguir regularizar esses jogadores, ou esticar o prazo ou contratar novos jogadores. O que aconteceu? A direção do Brasil optou por fazer contratos até o final do Campeonato Gaúcho. Não sei se alguém lá dentro do Brasil acreditava que o clube pudesse chegar tão longe na Copa do Brasil. Chegou na terceira fase. Eu até falei em vídeos anteriores aqui que era bem possível que o Brasil chegasse na terceira fase. Bom, o Brasil chegou na terceira fase e alguns contratos desses jogadores terminam entre o primeiro jogo e a segunda partida. Então, a direção vai ter que correr contra o tempo para uma extensão de contrato até o final da Série D do Campeonato Brasileiro. O que está pegando, O Brasil tem alguns problemas financeiros, e esses problemas financeiros têm atrapalhado a direção de também fazer esse prolongamento de contrato. A direção não sabe quanto terá de orçamento para o Campeonato Brasileiro da Série D. E isso faz com que esses processos de renovação de contrato ou de
contratação de jogadores ele esteja um pouco numa marcha lenta. Só que o Brasil vai ter que correr contra o tempo, que agora, no mês de abril, né, nós teremos a partida de ida e ainda no mês de abril tem a partida de volta. Então o Brasil vai ter que correr contra o tempo, né, para conseguir, né, acelerar esse processo de renovação de contrato, de extensão de contrato e de contratações. Já perdeu o Renan Siqueira, né, jogador que foi para o Náutico, né, um dos destaques do Campeonato Gaúcho. O Brasil vai ter que buscar um lateral esquerdo, né, no mercado, já que tem apenas, teoricamente, um lateral esquerdo e, a princípio, apenas para o jogo de ida lá em BH. Então, a situação ela não é tão simples assim, a situação não é tão fácil assim. Então, a direção agora corre contra o tempo para tentar buscar esses jogadores e, claro, para entregar um time para o técnico Rogério Zimmermann. Na última terça-feira, o Brasil acabou fazendo um jogo-treino diante da equipe do Bagé. Na realidade, não é jogo-treino, né? Na realidade, foi um amistoso. Mas, por alguns momentos, foi tratado pela direção do Brasil como jogo-treino, pelo Bagé, o adversário, como amistoso, pelo técnico Rogério Zimmermann como amistoso e depois, quando a bola rolou, como amistoso. O que aconteceu? Né? Houve um ruído aí entre a direção do Brasil e o departamento de comunicação e o momento de publicizar toda essa questão envolvendo esse amistoso. Né? O Brasil tratava como jogo-treino, e aí não seria camisa de jogo, e aí muito provavelmente não teria cobertura da grande imprensa aqui na cidade de Pelotas. Mas quando a bola começou a rolar, o mais próximo do jogo, foi descoberto que sim, seria um amistoso e que os jogadores utilizariam a camisa de jogo, o que possibilitaria a transmissão por parte das empresas, da imprensa, né, das rádios e também de outros veículos que cobrem o time rubro-negro no dia a dia. Ficou exclusivo da rádio e TV do clube, né, que fizeram a transmissão do jogo, mas logo em seguida a transmissão do jogo, eles acabaram excluindo, né, a transmissão da partida. O técnico Rogério Zimmermann, até na entrevista coletiva, salientou isso, mas a entrevista coletiva também foi apagada das redes sociais do Grêmio Esportivo Brasil, né? Acho que o Brasil tem que estudar melhor uma maneira da sua comunicação. É totalmente legal o que o Brasil tem que fazer, que é se comunicar com o seu torcedor através das ferramentas oficiais do clube. Tem alguns torcedores que gostam de acompanhar as notícias do seu clube através das ferramentas oficiais do clube. Mas tem outros torcedores que não gostam apenas de acompanhar as informações através das notícias oficiais, daquilo que o clube quer que seja publicado. Tem gente que prefere acompanhar através da imprensa tradicional. E esse erro de comunicação, até o momento ninguém do Brasil acabou se manifestando, se foi de forma proposital ou se foi realmente um ruído de comunicação, a informação não chegou completa aonde devia chegar e ela não foi amplamente divulgada da maneira correta, isso aí depois tem que se apurar. Mas o fato é que, né, o Brasil não conseguiu fazer com que houvesse uma ampla cobertura e de que, né, o torcedor pudesse acompanhar os jogos do seu clube de uma outra maneira, né? Afinal, ninguém é obrigado ou exclusivo a acompanhar o jogo através das ferramentas oficiais do clube. Tem gente que prefere acompanhar com outros profissionais, e isso é do jogo, o Brasil sabe disso, né? Só que ficou uma situação bastante complicada, principalmente nessa questão, em se tratando de não ter tido a presença dos órgãos de imprensa que estão acostumados a acompanhar o clube no dia a dia, em amistosos em casa, em amistosos fora, né? As rádios sempre costumam acompanhar os jogos do Grêmio Esportivo Brasil. Mas me estranha realmente, né, o Brasil ter agido dessa maneira. A gente sabe que a imprensa ela não é contra o Brasil. A imprensa ela é apenas um elo de comunicação entre, né, o clube e o seu torcedor. Tem torcedor que prefere não acompanhar as notícias através dos canais do clube porque
né, talvez o clube, por obviamente, não vai, né, através das suas redes sociais, através dos seus profissionais, divulgar notícias que não sejam tão favoráveis ao clube, né? Então, isso é totalmente normal, é totalmente aceitável. Só tem essa questão, né? Você acaba criando um conflito que não tem necessidade, né? O Brasil não tinha necessidade de criar esse conflito com a imprensa, justamente no momento em que o Brasil tentava, né, ou que os seus diretores, ou que a sua executiva tentava uma recuperação judicial. A gente sabe o quanto isso pode ser prejudicial para um clube de futebol, uma recuperação judicial. E não é do dia para a noite que isso acaba acontecendo. Isso demora, e demora bastante tempo. Vamos pegar como exemplo o esporte. O esporte começou esse assunto de recuperação judicial há pelo menos 1 ano e meio atrás. E agora, em 2023, o clube conseguiu, né, dar esse passo adiante para, né, fazer a sua recuperação judicial. Esse assunto envolvendo recuperação judicial do Grêmio Esportivo Brasil surgiu agora, nesse mês de março. E houve uma reunião do Conselho Deliberativo e os conselheiros queriam mais informações a respeito dessa questão envolvendo a recuperação judicial, tanto que a executiva depois acabou recuando dessa alternativa apresentada. O que seria? O Brasil, né, não teria mais o bloqueio provisório, né, das suas receitas e se estudaria um novo modelo para, enfim, pagar os credores, né? O Brasil tem vários condomínios de credores e que está todo mundo na fila para tentar receber. Como o Brasil avançou na Copa do Brasil, né, teve muita receita entrando da competição. E essas receitas acabaram sendo pegas na fonte, né? O pessoal que estava no condomínio de credor já conseguiu pegar, já conseguiu receber, justamente porque parte, né, de todas as receitas que entram no CNPJ do Grêmio Esportivo Brasil, eles estão, né, bloqueadas pela justiça em função desse condomínio de credores. Então, né, não é assim do dia para a noite, necessita um bom embasamento jurídico, né, porque além dos atuais diretores ou do presidente, nesse momento, que está, né, comandando o Brasil, teria uma pessoa nomeada pela Justiça também para estar praticamente vigiando, para estar, né, tomando também decisões, né, juntamente com a executiva, juntamente com o departamento de futebol, juntamente com os conselheiros, né? A gente... É bom lembrar, vamos pegar um exemplo, né, do futebol europeu, que é um exemplo até mais simples da gente trazer aqui, né? A recuperação, o clube entrou em processo de administração. O que é o processo de administração? É quando o clube ou os seus donos não conseguem mais administrar, acontece atraso de salário, o clube não cumpre com as suas obrigações, ele vai para processo de administração, a justiça nomeia pessoas responsáveis que irão tocar o clube até que apareça um comprador. E é mais ou menos isso que está acontecendo, né, no Brasil. No caso, não apareceria nenhum comprador, mas que o Brasil seria tocado também, né, pela questão da justiça, até que o Brasil conseguisse, né, equalizar as questões das suas dívidas. Enfim, é uma situação bastante complicada e que não vai ser resolvida do dia para a noite. Vamos ver quais serão os próximos passos, os próximos capítulos, né, que o Brasil terá pela frente. Mas claro, né, agora o foco é a Copa do Brasil, vai ter o Galo. Talvez o Brasil bata no teto, talvez o Brasil não tenha condições de prosseguir. Se fosse um jogo, talvez pudesse acontecer um milagre, pudesse acontecer alguma outra situação, mas como são 2 jogos, né, tudo leva a crer que a diferença entre Brasil e Galo nesse momento ela é enorme, né, e que o Galo não tenha dificuldades para conseguir a classificação à próxima fase. Por mais que, mesmo se o Brasil tivesse na Série B do Campeonato Brasileiro, a diferença ela é muito grande, né? E a gente sabe da qualidade do Galo e a gente sabe da qualidade do técnico do Galo, né? O Eduardo Cudê é um técnico que costuma sempre jogar, né, 100% dos seus jogadores, independente de titulares ou reservas, ou de jogadores que são poupados,
né? Mas ele sempre costuma colocar aquilo que ele tem de melhor nas suas partidas. Então, né, para o Brasil é extremamente, né, complicado o Brasil conseguir enfrentar de igual para igual, ainda mais com o primeiro jogo acontecendo lá em Belo Horizonte. E acredito que o torcedor rubro-negro imagine que talvez a situação já venha resolvida lá de Belo Horizonte. Mas enfim, é futebol. Daqui a pouquinho o Brasil encaixa uma noite muito boa, o Atlético não está numa noite muito boa, vem com a partida indefinida para Pelotas, e aí, meu amigo, tudo pode acontecer. É improvável? É improvável, mas é futebol. A gente não está falando de ciência exata, só em ciência exata, só em basquete, só em vôlei, que sempre o melhor vai ganhar. No futebol, não. De vez em quando aparecem algumas surpresas e é nisso, talvez, né, que o torcedor rubro-negro esteja se agarrando nesse momento em que o clube consiga fazer, né, uma grande partida lá em Belo Horizonte e consiga trazer a decisão aqui para o estádio Bento Freitas. Então, Galo vai ser o adversário do Brasil na terceira fase da Copa do Brasil, a Copa do Capeta. Valeu, galera. Então tá, um abraço pra você e até o próximo vídeo. Tchau.